Se você quiser dominar um povo e ter certo controle sobre ele e sobre suas ações, uma das formas é impor o medo. Como os antigos, para que seus filhos tivessem medo e respeito por algo, inventavam alguma história que traria temor, como por exemplo sobre o velho do saco. Fábulas para manter o controle sobre os filhos. E em uma época sobre total domínio religioso, político, não foi diferente. Além das leis civis, o império se via no direito de utilizar certos dogmas para impor a obediência através do medo, e faziam isso utilizando as escrituras sagradas. Se você vivesse nessa época e tivesse muito dinheiro, você poderia fazer a melhor compra da sua vida, adquirir um suposto terreno nos céus. Sua morada estaria garantida. Porém, se você não obedecesse o império e suas novas doutrinas, queimaria eternamente no fogo do inferno. E é sobre o inferno que queremos abordar neste vídeo. Tal construção dogmática levou anos para ser concluída. Logo nos primeiros séculos depois de Cristo, os pensamentos sobre o inferno espiritual começaram a surgir. A suposta alma imortal deveria pagar pelos seus pecados, para que, por fim, talvez pudesse herdar a sua salvação. Isso foi proposto inicialmente por Clemente de Alexandria e Orígenes, chamados pais da Igreja Católica. Mas até então, nada se abordava com relação ao sofrimento eterno. Poucos anos depois, São Jerônimo introduz a ideia de um fogo eterno, em que todos os pagãos, que eram na verdade aqueles que não aceitavam seus dogmas, iriam sofrer a pena eterna. Ou seja, nossos irmãos que estavam escondidos e protegidos por Deus, considerados hereges por adorar apenas a um Deus, se pegos, além da morte dolorosa, seriam expostos como exemplos de indivíduos que queimariam eternamente no fogo eterno, e que os outros que não quisessem o mesmo fim deviam obedecer às novas doutrinas do Império e suas leis civis. O terror eterno havia sido criado, e o medo de perecer eternamente criavam bons cidadãos para o Império, que jamais questionariam os doutores da Igreja. Santo Agostinho ajuda a afirmar essa construção dogmática no V século, reforçando a pena eterna no lago de fogo. Até as crianças não batizadas iriam perecer por lá. O que nos chama a atenção em nossos dias é que a mesma doutrina é pregada por a grande maioria das denominações religiosas, e as suas colunas heréticas estão tão firmadas em sua mãe espiritual que é raro aquele que busque profundamente a verdade histórica e bíblica sobre o assunto. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? A primeira questão é sobre a alma ser eterna e padecer eternamente. Porém, a questão da alma não abordaremos aqui com muitos detalhes, ficará para um outro momento. Mas, quando analisamos a palavra hebraica para inferno, vemos que seu significado nada tem a ver com a eternidade. Sheol significa sepultura, em seu primeiro momento, ou mundo dos mortos. Já no grego, a palavra Hades significa a mesma coisa, sepultura. Ou seja, aqui na Terra, um lugar onde os corpos são depositados após a sua morte. Tanto justos como injustos terão de passar pela morte. Mas então, qual era o fogo que nunca se apaga relatado por Jesus? Para entender essa questão, primeiramente é preciso analisar o local citado por Jesus. Nas versões em grego, a palavra utilizada para o lago de fogo é Gena ou Gena, que em sua origem hebraica remete a nada mais do que o vale de Inom. Você sabe que vale é esse? Na época dos reis, esse vale era destinado à idolatria a outros deuses, inclusive sacrifícios de crianças, como mencionado em 2 Crônicas 28, verso 1, 2 e 3. O próprio profeta Jeremias, no capítulo 7 do seu livro, nos versos 32 e 33, menciona que tal vale haveria de servir ainda como sepultura. Já na época de Jesus, nosso Messias menciona esse vale para comparar o castigo da segunda ressurreição. O fogo não se apaga devido ao alto descarte de corpos e também de lixo. Nada lhe restava. Era um local horrendo, um cemitério a céu aberto. Judas, em sua epístola, menciona o fogo eterno como um objeto de juízo para Sodoma e Gomorra. E onde está esse fogo hoje? A utilização desse termo, caso fosse literal, deveria estar se cumprindo até hoje,
pois tal fogo deveria ser eterno. Esse pensamento medieval sobre o inferno de fogo eterno nada mais é do que uma reinterpretação do deus mitológico Hades, qual era rei do mundo dos mortos. Roma, com sua vasta base ecumênica, reutilizou esse mito e introduziu no novo cristianismo. E em Apocalipse é dito que o inferno será lançado no lago de fogo. Como poderia um local onde há um lago de fogo ser jogado em outro local onde também há um lago de fogo? Isso não é possível. Mas ao vermos sem a lente pagã, percebemos que essa passagem se refere à sepultura, ou seja, haverá um dia em que a morte será destruída e ninguém morrerá. O mesmo livro do Apocalipse nos esclarece ainda, quando diz: esse lago de fogo é a segunda morte, ou seja, o extermínio, recompensa das más obras. Tal essa não é eterna. A eternidade é prometida somente àqueles que obedecem à lei de Deus e à sua palavra e seguem firmes até o fim das suas vidas ou retorno do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Esse mito por trás do inferno serviu de muita ajuda lá no Império, onde os homens governavam com braço de ferro através do medo. E esse dogma se estendeu até os dias de hoje. Porém, nas Escrituras, nós percebemos que não existe consciência após a morte. Em Eclesiastes, é muito bem claro quando diz que na sepultura, para onde vai, não há obra, não há pensamento, não há nada. O próprio Deus condena a consulta aos mortos, ou seja, aos espíritos familiares relatado pelo profeta Isaías. Que possamos pensar, meditar e retirar as lentes pagãs das nossas vidas, para que possamos, enfim, conhecer a verdade da Palavra de Deus.